Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Mesquita, sou advogado criminalista e hoje eu venho tratar de um tema, na verdade confrontar dois princípios constitucionais, quais sejam ampla defesa e plenitude de defesa. Então, se você acha que ele é a mesma coisa, se você acha que eles são diferentes, se você não sabe de nada sobre eles, continua nesse vídeo que a gente vai tratar um pouco, sobre eles. Pois bem, vamos começar falando sobre a ampla defesa e o seu conceito, sua fundamentação. A ampla defesa, como eu já disse, é um princípio constitucional e ele está previsto no artigo 5º, inciso 55, que diz assim, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Certo? Pedro, tá previsto na Constituição, artigo 5º, direitos fundamentais. O que significa na prática? O que é ampla defesa? No direito, se você for procurar, sempre nos conceitos dos institutos, das teorias, já se dá para extrair muita coisa. No caso é amplo. O que é amplo? Amplo é algo extenso, é algo que toma muito espaço, certo? É algo grande, digamos assim, Uma linguagem mais acessível. E o que isso significa? Isso significa que se você for processado em algum processo judicial e nisso se inclui o processo penal, que é o nosso caso aqui, de relevo, você terá direito a uma defesa que vai lhe representar os seus interesses, certo? Não uma defesa meramente formal, sim uma defesa aguerrida, uma defesa que vai rolar testemunhas, uma defesa que vai produzir prova, gravação, vídeos, vai juntar jurisprudência, vai citar doutrinadores, entre outras coisas. Uma defesa não meramente teatral, Defesa séria, uma defesa que vá defender os seus interesses, certo? Pois bem, a doutrina costuma dividir a ampla defesa, a doutrina no direito penal, certo? No processo penal, quer dizer. Ela costuma dividir essa ampla defesa em duas dimensões, que é a autodefesa e a defesa técnica. O que é a autodefesa? A autodefesa é o meio que o próprio réu tem de se defender no processo, certo? O réu ele tem direito de falar no processo, ele tem o direito de ser comunicado dos atos processuais, ele tem o direito de ser intimado, citado, de comparecer, de estar na audiência, de ver todo o rito, de ver as decisões, que são todas públicas, certo? E como exemplo, me vem sempre à cabeça esse caso que foi do ex-presidente Lula, quando foi processado criminalmente perante o juiz Sérgio Moro, O Lula, ele falou muito mais do que o advogado dele. Na verdade, ele deu um comício, Pois bem, ele exerceu exatamente isso, o seu direito de autodefesa. E vale ressaltar que a autodefesa é um direito disponível. Ou seja, se o réu não quiser exercer ela, ele pode ficar calado, se ele quiser, ele pode sumir do mapa, não participar de jeito nenhum do processo, certo? Se ele for citado, não foi encontrado, o processo vai seguir sem a presença dele. E nesse sentido a gente pode citar o artigo 367 do Código, no artigo 367 do Código de Processo Penal, que assim reluz: o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz, certo? Ou seja, é um direito resguardado, depende do réu exercê-lo ou não. Agora vamos à segunda dimensão da ampla defesa, que é a defesa técnica, que é a defesa realizada por um profissional habilitado, seja um advogado, seja um defensor público. Nessa defesa,
no processo penal, eu falo isso, o réu, querendo ou não, ele vai ser defendido por um profissional habilitado. Se ele não constitui o próprio advogado, o juiz irá nomear um defensor público ou, se não houver disponibilidade na comarca de defensor público, o juiz irá nomear um advogado dativo, certo? Ou seja, é algo extremamente importante para validar o processo. É o exercício da defesa técnica do réu, certo? Se o processo seguir sem nenhuma defesa, se o juiz não nomear defensor nem advogado dativo e o réu não constituir o próprio advogado, o processo ele será totalmente nulo de pleno direito. Inclusive, se a defesa for deficiente, o processo também poderá ser anulado se for provado o prejuízo ao réu. Nesse sentido, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal de número 523 que assim sinaliza também. No processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Ou seja, sem defesa, processo nulo, defesa deficiente, processo poderá ser anulado. Em síntese é isso, ampla defesa. Em apertada síntese, né, na verdade. Pois bem, Pedro, e o que é plenitude de defesa? É um princípio constitucional, só que esse voltado apenas para o tribunal do júri, certo? Ele está previsto também no artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal, que assim diz a luz. Vamos ao inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei, assegurados a ampla defesa, a soberania dos vereditos, tem mais duas coisas, né? A competência para o crime doloso contra a vida e outra linha lá que eu estou esquecendo agora. Pois bem, o que nos importa é a linha A, que fala da plenitude de defesa. E o que é plenitude de defesa? Mais uma vez, a origem da palavra nos diz tudo sobre isso, né? Plenitude, pleno, vem de completo, vem de cheio. Ou seja, a defesa, tanto a defesa quanto o próprio réu, exercendo a autodefesa, ela pode se valer não só de argumentos jurídicos, arrolar testemunhas e tudo aquilo que eu falei, né? Citar jurisprudência e tal para jurados. A defesa pode se valer de argumentos extrajurídicos. Como assim, Pedro, argumentos extrajurídicos? Eu posso citar o exemplo do último tribunal do júri, que ficou famoso no Brasil inteiro, que foi o julgamento dos réus processados pelas mortes, né, na Boate Kiss. Uma das advogadas, ela leu uma carta psicografada para os réus, né, tentando o melhor resultado para eles, né. E se fosse num processo comum, essa prova não valeria de nada. Mas como é no processo penal, essa prova ela poderá e é válida para tentar persuadir os jurados, né? E persuadir não é uma forma errada de falar, é a forma de tentar influenciá-los mesmo, entendeu? No bom sentido, até porque a própria Constituição garante isso, é um direito fundamental do réu, certo? E não só tem esse exemplo da Boate Kiss, não. Eu já vi advogado cantando para réu, já vi advogado dando mortal, entendeu? Eu não sei se isso fazia parte da estratégia dele, mas ele deu mortal e tem notícia sobre isso, se vocês forem procurar. Em síntese, a plenitude de defesa, ela abarca a ampla defesa, ou seja, ela é mais completa, tá certo? Como fala o professor Guilherme de Souza Nutti, nem toda defesa quer dizer que ela é ampla, né? Nem toda ampla defesa quer dizer que ela é plena, quer dizer, certo? Ou seja, a plenitude de defesa comporta argumentos jurídicos e extrajurídicos. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, me siga para mais conteúdos como esse. E por hoje é só. Grande abraço.